Glória a Deus. Pode ficar de pé. Abra sua Bíblia comigo em 1 João. Amém? 1 João. Glória a Jesus. Primeiro João, capítulo de número 5, verso de número 1 adiante. Irmãos, o tema da mensagem desta noite é o que provavelmente deve estar no subtítulo da sua Bíblia aí, que é a fé que vence o mundo. Glória a Jesus. Então nós vamos falar um pouco sobre fé nesta noite, mas a fé que vence o mundo. Podemos ler em nome de Jesus? Diz assim a palavra do Senhor para nós: e todo aquele que crer que Jesus é o Cristo, este é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Versículo de número 2: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando nós amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus, este vence o mundo. E esta é a vitória, esta é a fé que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Fecha a sua Bíblia, fecha os teus olhos, mas abre o teu coração, você que está aqui no templo, você que está na sua casa, que Deus possa falar com você nesta noite, amém? Eu sei que você precisa de uma palavra de fé, eu sei que você precisa de uma palavra de vitória. Sabe por quê? Porque todos nós precisamos nesses dias. Nós precisamos de uma palavra, nós precisamos de uma direção, e eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para você nesta noite. Deus, Ele tem uma direção para a tua vida, amém? Então fecha os teus olhos, mas abre o teu coração, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te louvamos, bendizemos, porque aqui estamos para mais uma vez ouvir a tua voz, ouvir o teu falar, receber de ti uma direção, uma instrução, para que possamos continuar caminhando nestes dias tão difíceis que estamos vivendo. O Senhor sabe, meu Deus, que existem muitas pessoas no nosso meio que estão a tempo de desistir, de parar e de abandonar, de largar as suas redes. Mas o Senhor nesta noite nos convida, meu Deus, a exercer uma fé que vai nos fazer vencer sobre tudo aquilo que está dando de errado, sobre tudo aquilo que está sendo contrário, tudo aquilo que está querendo nos destruir, parar e nos impossibilitar de andar e caminhar. Portanto, nesta noite, que o teu Espírito que habita em nós, ele venha se manifestar de uma maneira muito especial e carinhosa, falando aos nossos corações, falando aos corações dos nossos irmãos, aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão nas suas casas, nos assistindo, aqueles que vão nos assistir numa outra oportunidade. Eu não sei quando e nem onde este momento vai alcançar e vai chegar, mas seja onde este vídeo, aonde esta transmissão chegar, ali chega o Senhor com esta palavra, ali chega o teu Espírito testificando no coração do homem, testificando no coração da mulher, dos filhos, dos pais, dos irmãos, para que haja união e comunhão, e para que haja um manifestar da tua glória. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que nada e ninguém nos impeça de ouvir a tua voz neste momento. Portanto, nós queremos agora abrir o nosso coração para que o Senhor lance essa semente, para que o Senhor lance essa palavra que vai estar falando conosco. Em o nome do Senhor Jesus, essa é a oração que nós fazemos e desde já te agradecemos para todo sempre. Amém e glória a Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse,
O tema da mensagem de hoje, desta noite, é a fé que vence o mundo. E aí eu quero iniciar esta palavra, essa mensagem, a reflexão desta noite, lhe fazendo uma pergunta. Porque o tema ele é muito propício para os dias que nós estamos vivendo. E o tema diz que a fé que vence o mundo. Eu não sei se você prestou bem atenção no que João estava dizendo aqui quando escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, mas existe uma afirmação aqui. E que a afirmação é essa? É que existe uma fé que vence o mundo. Agora cabe a nós identificar ou entendermos que fé é essa. Porque fé, de um modo geral, irmãos, todos nós temos, sim ou não? De um modo geral, todos nós temos fé. Você quer ver um exemplo muito simples para você entender que, de um modo geral, todo mundo tem fé? Você sai para ir num restaurante, você recebe um cardápio, você faz o seu pedido, mas você está sentado em uma mesa e existe lá atrás, nos fundos, uma cozinha, cozinheiros que vão preparar o seu alimento. Você sabe como o alimento está sendo preparado? Você sabe a condição daquela cozinha? Você sabe a qualidade do alimento que foi comprado? A maneira que este alimento está sendo estocado? Se o ambiente é limpo, organizado? Se não tem animais que ficam fazendo suas refeições pelos cantinhos? Você não consegue saber, a não ser que você peça para ver antes de consumir. Mas quem de nós fazemos isso? Não fazemos. Por quê, irmãos? Porque, de um modo geral, quando você faz um pedido, você espera que a refeição chegue de maneira a qual você consiga o quê? Consumir. Só que você não está vendo, mas você está o quê? Esperando. E o que é fé? A certeza das coisas que não se veem, mas que se espera. Você não viu como o alimento, como o cozinheiro, como o ambiente está, como está sendo preparada a tua refeição. Mas você espera que chegue da melhor maneira possível. Então você está exercitando a sua fé. Irmãos, por meio deste exemplo, parece que a fé é algo muito simples. E é simples, irmãos, somos nós que complicamos muitas das vezes. Só que agora a gente lê um texto que está falando para mim e para você que existe uma fé que vence o mundo. E aí tenta conectar esse exemplo que eu dei com o texto que nós estamos lendo. Não faz muito sentido, a gente não consegue encaixar. Será que a Bíblia está errada? Não, irmãos, nós precisamos usar a fé da maneira correta para o momento certo, dependendo da situação que nós estamos vivendo. Amém? Porque, de um modo geral, todos nós temos fé. E eu quero iniciar essa mensagem fazendo uma pergunta para você com base nessa afirmação. Você deseja ter sucesso no mundo ou vencer o mundo? Porque aqui está falando de uma fé que vence o mundo. Mas hoje as pessoas não querem vencer o mundo. Elas querem ter sucesso no mundo. Elas estão atrás de serem bem-sucedidas, atrás de conquistas, atrás de ganhos. Ninguém quer perder, irmãos. Todos nós só queremos ganhar. A verdade é que nós ainda não aprendemos a perder, mas é perdendo que se ganha. Então eu quero repetir essa pergunta para que você possa refletir. Porque essa pergunta vai te alinhar nesta noite. Amém? Essa pergunta vai gerar alinhamento, entendimento no seu, na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, para que você possa alinhar aquilo que você está fazendo com aquilo que a Bíblia está dizendo. Porque se existe uma fé que vence o mundo, então por que eu estou querendo ter sucesso no mundo? Por que eu estou querendo ser honrado num mundo, numa terra em que o meu Senhor foi humilhado, em que o meu Senhor foi crucificado? Se eu não entender que fé é essa, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou andar por aí eternamente frustrado, porque de repente eu vou exercer uma fé para algo que Deus não tem para mim.
e eu vou achar que não, mas eu creio, e não vai acontecer, irmãos. Porque uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que Deus tem para você. Então o que você deseja nesses dias? Ter sucesso no mundo ou vencer o mundo? É interessante essa pergunta, não é? Porque hoje, irmãos, a gente tem uma facilidade para exercer a nossa fé para coisas tão fúteis, para coisas tão inúteis, mas para aquilo que é duro, muitas das vezes a gente desfalece. A gente tem uma capacidade de exercer a nossa fé para todas as coisas que estão por aí no mundo, mas para aquilo que é eterno a gente desfalece. E aí eu entendo que nem tudo que está dando certo na minha vida que Deus esteja aprovando. Eu sempre falo esta verdade, porque de repente eu estou tendo sucesso no mundo, sendo que tudo que Deus quer é que eu vença o mundo. E vencer o mundo nem sempre vai ser sinônimo de ter sucesso no mundo. Talvez você não vai conquistar nada neste mundo, mas você vai vencer. Amém? É meio contraditório, parece que mexe com a nossa mente, não é? É porque nós precisamos abrir a nossa mente. A gente precisa agora abrir os nossos olhos, a mente, o coração. Para quê? Para que a gente entenda o que de fato Deus quer para nós. E para que a gente não venha andar na contramão de Deus, na contramão dos reinos dos céus. Porque tem muita gente que na ânsia do sucesso tem andado na contramão de Deus. Porque Deus quer que você vence o mundo e você anda procurando ter sucesso no mundo. Amém? Então, irmãos, entenda isso. A fé que Deus nos concede, a fé que a Bíblia nos ensina, a fé que a Bíblia nos apresenta, não é ou não se resume apenas numa fé para conquistar coisas. Sabia disso? Essa fé não é somente para eu conquistar, mas principalmente, sabe para quê? Para eu aprender a suportar. A gente ora para Deus nos dar o quê? Uma esposa, um marido, um varão, uma varoa, sim ou não? Quem já orou aqui para isso? Agora tem que suportar, irmãos. Você orou e pediu. Por que você não usa essa mesma fé para suportar uma dificuldade, uma adversidade, da mesma intensidade que você orou quando pediu? Não é verdade? Eu estou dando um exemplo aqui, irmãos, que é comum no nosso meio. Mas aqui vai vários exemplos, que aí o Espírito agora começa a jorrar na sua mente. Você pede para Deus abrir uma porta de emprego, porque você está o quê? Desempregado. Deus abre a porta de emprego. Você orou, você jejuou, você clamou. Só que chega lá, é trabalhoso, não é verdade? Tem muita, entenda o termo que eu vou dizer aqui, tem muita encheção de saco, não tem? Você tem que ficar ouvindo aquilo todo dia, é pessoas te mandando, é pessoas... Mas você orou e Deus abriu, agora suporta. Ah, mas é muita coisa. Suporta. Você não orou para Deus abrir a porta? Ele abriu. Tem a mesma fé agora para suportar. O problema é que ao longo do tempo, ao longo dos anos, a gente foi ensinado a simplesmente a conquistar, irmãos. A gente não foi ensinado a suportar. E qual é o resultado disso? Uma igreja que não sabe aprender com as dificuldades. Uma igreja que não sabe lidar com as adversidades. Porque tudo que sai fora do nosso controle, a gente chora, a gente quer abandonar, a gente quer entregar, mas a gente não quer lutar. Ou se luta, não luta com a mesma intensidade de antes. A gente luta para tantas coisas no mundo e para aquilo que de fato e de verdade faz sentido e para aquilo que de fato e de verdade importa, a gente não luta com a mesma intensidade. Você já observou isso? Como que a gente se entrega para certas coisas e para outras a gente nem tanto se entrega? A gente não consegue exercer essa mesma fé aqui e aqui. Fica desequilibrado. E eu te pergunto nesta noite, como anda a tua fé? Porque existe uma fé que vence o mundo. Quando a gente fala
fala mundo, quando a Bíblia está falando de mundo, vamos ver o que Jesus falou. No mundo nós teríamos o quê? Então existe uma fé que vence essas aflições. Existe uma fé que vence essas dificuldades. O que resta saber é se eu e você estamos trabalhando nesta fé, exercitando esta fé. Você exercita a tua fé para ter a tua casa própria. Você exercita a tua fé para ter tantas coisas, mas você não consegue exercitar a tua fé, às vezes, para dentro da tua casa, para você mesmo, para si mesmo. Talvez você está tão fria nesses dias que você se entregou. Mas tem coisas na sua vida e no mundo que você continua lutando. Mas o seu espiritual, a sua vida com Deus, a sua comunhão, você largou, você entregou. E se você tivesse essa mesma disposição para fazer para Deus da maneira que você faz para as coisas do mundo, quando eu falo coisas do mundo, irmãos, eu não estou falando que você está em pecado não, tá? Eu estou falando dessas coisas que vão ficar aqui. Não estou falando que você está pecando não. Eu estou falando de coisas que vão existir enquanto você estiver aqui. Mas que depois que você não estiver mais aqui, já não vai fazer mais sentido. O problema é que hoje a gente está focado muito na terra. A gente está olhando muito para o aqui e agora. E a gente está esquecendo de olhar para aquilo que é eterno. Amém? Então nós precisamos equilibrar isso daí, irmãos. Nós precisamos equilibrar isso daí. Sabe por quê? Porque senão a barriga vai quebrar. Vai quebrar, irmãos. Da mesma maneira que a gente não pode espiritualizar tudo. Porque você tem que trabalhar, você tem que fazer aquilo que você precisa de fazer, mas precisa ter um equilíbrio. O mundo não pode, ou as coisas do mundo não podem te afastar das coisas eternas. As coisas deste mundo não podem tirar a sua comunhão com Deus. Então a mesma fé que você exerce aqui, Deus está te convidando a exercer aqui. Amém? Sabe por quê? Porque quando aqui estiver te sufocando, vai ser aqui que vai te segurar. Vai ser a comunhão com Deus, com o Espírito, que vai te segurar pelas tuas mãos quando uma porta se fechar. Quando as coisas começarem a darem errado, quando as coisas começarem a travar, quando as ondas vierem, o mar estiver agitado, vai ser aqui a comunhão com Deus, com o Espírito Santo, vai ser a sua fé que vence estas coisas, que vai te manter de pé. Não pense que é isso aqui que vai te manter de pé, não! É a sua comunhão com Deus. Como anda a nossa comunhão com Deus nesses dias? Não basta ter o conhecimento, nós aprendemos isso semana passada, irmãos. Todas tinham a lâmpada, tinham a palavra, mas só 5 tinham a comunhão, tinham o Espírito Santo. Você pode ter conhecimento e ser bom aqui, mas você tem que ter a comunhão aqui, para que quando aqui der ruim, a fé daqui te ajude a vencer o que está acontecendo aqui. Então Deus te chama hoje para um equilíbrio. Deus sabe que você tem responsabilidades. Deus sabe que você tem que trabalhar. Deus sabe que você tem que fazer as coisas de casa. Deus sabe de tudo que você tem que dar conta. Mas Ele espera que você use essa mesma garra, que você use essa mesma força para aquilo que vence as dificuldades quando elas se apresentam. Amém? Então a fé que Deus nos concede, ou que a Bíblia nos ensina, não é uma fé somente para conquistar, mas é uma fé que vai nos ajudar, sabe o quê? A suportar. Abra sua Bíblia comigo rapidamente, Isaías 43. Isaías 43, versículo de número 2. Isaías 43, versículo de número 2. Isaías 43, versículo de número 2. Vamos ler o versículo de número 1 adiante, amém? Quem encontrou aí, diga amém.
Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. O que esse texto está falando para nós? Que quando nós passarmos por onde? Pelas águas. Ou seja, irmãos, vai ter momento que a gente vai ter que passar, não tem como. Não existe vida sem luta. Nem tudo na sua vida vai dar certo, por mais que você esteja posicionado na presença do Senhor. Amém? Porque muitas das vezes Deus vai permitir certas coisas acontecer para nos forjar, para nos fortalecer, para nos provar. Só que você tem que exercitar a tua fé e entender que ainda que você passe pelas águas, Deus é contigo. Ainda que você esteja passando pelas águas, Deus, Ele é contigo. Amém? E quando pelos rios, Ele não te submergirão. E quando for o fogo, pastor, não te queimarás. Então, por mais que você esteja posicionado, e isso é uma resposta para o nosso coração, sabe por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos enfrentando situações que a gente pergunta a Deus: onde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei para que tudo isso que está acontecendo comigo viesse a acontecer? Nem sempre está naquilo que você fez ou deixou de fazer. Amém? Talvez você não errou, mas Deus está permitindo, algum propósito Deus tem nisso. A gente tem um senso de justiça muito grande, porque quando as coisas começam a dar errado, a gente fala: não, mas o que eu fiz para isso dar errado? Eu estava posicionado, eu estava tão certinho, eu estava andando tanto na linha, por que Deus permitiu isso acontecer? É porque vai ter momentos que nós vamos passar pelas águas. Vai ter momentos nas nossas vidas que nós vamos ter que atravessar o rio. Irmãos, o povo estava a um passo para conquistar a terra prometida. Mas para dar esse passo, eles teriam que atravessar um rio chamado Rio Jordão. O que Deus fez para que o povo pudesse atravessar o rio? Deus abriu o rio assim como Ele abriu o Mar Vermelho. Ou seja, para mim conquistar, já que eu quero conquistar, eu tenho que entender que eu vou ter que passar por águas, eu vou ter que atravessar rios, eu vou ter que suportar algum calor, porque tem hora que vai pegar fogo a situação. Mas eu tenho que entender uma coisa: eu não vou me afogar, eu não vou me queimar. Amém? Por quê? Porque Deus prometeu que Ele é comigo. Deus, Ele prometeu. E aquele que prometeu, irmãos, Ele é fiel para o quê? Para cumprir. Então entenda isso. Porque tem áreas da sua vida que você está exercitando a fé da maneira que precisa, mas tem áreas que você está deixando a desejar. Talvez você acredita que o seu negócio vai dar certo. Sabe por quê? Porque você está trabalhando, você está se esforçando, você está acordando cedo, você está se dedicando, você está indo, você está vindo, você está fazendo, né? Porque quando a gente abre um negócio, tem pessoas aqui que estão abrindo negócio e sabem que eu já trabalhei por conta própria. E você se esforça, você se dedica, e ainda que dê errado, mas você se dedicou, você se esforçou, você tentou, você deu um passo. Mas olha a garra que você teve para fazer isso. Olha a disposição que você teve para fazer isso. Agora pega aquilo que está ruim na tua vida, não sei em qual área. Cada um pega aquilo que está ruim na sua vida. Talvez seja você mesmo, talvez seja dentro da sua casa, talvez seja alguém que você conhece. Tá ruim, não tá?
E por que essa mesma garra que você tem para certas coisas, você não usa para isso que está ruim? Porque você tem uma fé para vencer no mundo, para ter sucesso no mundo, mas não usa para vencer o mundo. Você usa a sua fé para ganhar as coisas no mundo, mas Deus está falando que é para você vencer o mundo. Existe uma diferença, irmãos, no e o. Não é nele, é para vencer ele. Amém? Então essa fé é para a gente aprender o que? A suportar aquilo que não está dando certo, aquilo que está roubando a nossa paz, aquilo que não está deixando a gente dormir. São as aflições que Jesus falou que no mundo nós teríamos. Mas Jesus, ele fala para mim e para você: tem de bom ânimo. Aí Jesus fala que ele venceu no mundo, ele venceu o mundo. Porque eu venci o mundo. Jesus não te chamou para vencer no mundo. Jesus não te chamou para ter sucesso no mundo. Jesus está te chamando, sabe para quê? Para você vencer o mundo. Porque essa é a nossa fé que vence o mundo. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e que nele nós podemos todas as coisas. Irmãos, por que você está indo atrás de uma coisa que Jesus já conquistou por você, que já é sua herança? Nós vamos falar mais à frente um pouco sobre isso. Amém? Hoje tem gente que está cansado e sobrecarregado, sabe por quê? Porque está correndo atrás de coisas que não deveria estar correndo. Não deveria estar correndo. Amém? Então essa fé não é somente para conquistar, mas principalmente para suportar. Irmãos, infelizmente a igreja nos últimos anos ou décadas, não sei te precisar o tempo, mas o que mais você tem ouvido nos púlpitos das igrejas é que Deus vai te prosperar, é que Deus vai te abençoar. Traga a sua carteira de trabalho, traga um objeto, traga isso, leva para o monte, enterra, consagra, deixa 7 sexta-feira, parece mais uma macumba do que um ato de fé. É tanta coisa que você tem que fazer que você... Não, peraí, deixa eu anotar aqui, é uma simpatia. E isso vem tomando os púlpitos da igreja. A igreja deixou de ensinar o que é suportar e passou a ensinar somente o que é preciso fazer para conquistar, irmãos. Hoje as pessoas querem vir na igreja, sabe para quê? Para serem abençoadas. Tem gente que sai dia de domingo da sua casa para ir no templo, não é para adorar. Ainda fala assim: não, eu estou indo buscar a minha bênção. Você não tem que ir atrás da bênção, é ela que tem que ir atrás de você. Infelizmente, nos últimos anos vem ensinando somente o que fazer para conquistar, mas não fala o que fazer para suportar. Nos últimos anos a igreja vem ensinando, sabe o que? Passos para multiplicar, mas não tem o mesmo investimento para manter. Existem fórmulas de sucesso, existem um monte de coisa aí para te ensinar a fazer crescer, mas não te ensina a manter, a permanecer. Irmãos, quando você estiver ganhando alguém para Jesus, já fala com ele: ó, deixa eu falar uma coisa, não vem achando que vai ser fácil, que não vai ser não, tá? A gente precisa ser autênticos e verdadeiros. A gente precisa parar de fazer propaganda enganosa. Sabe por quê? Isso é crime. Isso é crime. Não minta para as pessoas, não iluda as pessoas. Porque Jesus não iludiu, Jesus não mentiu. Jesus falou: não, vocês vão ter aflições sim. Se você quer saber o que é vida com Deus, olha para Jesus, olha o que esse homem passou, olha o que esse homem sofreu, mas em tudo ele venceu. Amém? Em tudo ele venceu. E se ele venceu, nós vamos vencer, irmãos. Pare de olhar para a vida daquele que você acha que tudo está dando certo na vida dele. Não, ele está tendo sucesso no mundo.
E Jesus não te chamou para ter sucesso no mundo. Jesus te chamou para vencer o mundo. Não queira se igualar a Ele, porque Jesus te chamou para fazer a diferença. Amém. Hoje tem muitos filhos de Deus que estão querendo se igualar a essas pessoas que estão tendo sucesso. Mas na verdade Deus não quer que você tenha sucesso. Deus quer que você vença este mundo, que você vença todas essas coisas. Amém, glória a Jesus. Então o resultado disso é uma igreja que se move, sabe por quê? Por coisas. E por isso não sabe suportar as provas. Tem muita gente que está andando aí, irmãos, nesses dias, sabe por quê? Porque Deus pode curar, porque Deus pode abençoar, porque Deus pode prosperar. Poucos são aqueles que têm andado com Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz, ou por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é, ou então por aquilo que Ele já fez. Já é o suficiente. Ele mesmo, a minha graça te basta. Então talvez hoje a gente esteja correndo atrás de coisas, e Jesus quer falar para mim e para você isso. Deixa eu te dizer uma coisa, a minha graça te basta. Ainda que você não tenha sucesso no mundo, ainda que você não conquiste o melhor emprego, ainda que você não conquiste a tua casa e viva de aluguel, mas eu vou te sustentar, eu vou te guardar. Amém. Ainda que tudo esteja indo por água abaixo, você não vai descer. Sabe por quê? Porque existe uma fé que você vai começar a exercitar hoje. E essa fé, ela vai te fazer entender aquilo que Deus tem para você. E quando você entender o que Deus tem para você, você vai parar, você vai deixar de correr atrás de muitas coisas que você anda correndo nesses dias. E você não vai se cansar como você está cansado. E você não vai se frustrar como você está frustrado. Porque você vai entender aquilo que Deus tem para você. Amém? Então, irmãos, o resultado disso é uma igreja que serve a Deus somente por aquilo que Ele pode fazer e não por aquilo que Ele é. E aí eu tenho que te dizer uma coisa: a cruz não se encaixa neste modelo de evangelho. A cruz, ela não se encaixa neste estilo de vida. Amém? A cruz não se encaixa nisto. A cruz não se encaixa neste modelo de evangelho. Por quê? Porque muitos querem a bênção, mas poucos desejam o propósito. Lembra de quando Jesus multiplicou os pães, alimentou aquela multidão? Aquela multidão depois continuou andando atrás de Jesus. E você acha que andar atrás de Jesus por aquilo que Jesus era? Não! Andar atrás de Jesus por aquilo que Jesus tinha acabado de fazer. Tanto é que Jesus fala mais à frente, depois, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês estão me seguindo porque eu multipliquei o pão lá atrás. Vocês estão me seguindo porque eu tenho o que dar de comer, o que dar de beber, o que dar de vestir. Vocês estão me seguindo por aquilo que eu fiz, ou por aquilo que eu posso fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou, assim Jesus falando com eles, vocês estão atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei, mas eu sou o pão da vida. Irmãos, hoje a gente está tão iludido com este mundo que a gente só quer o pão de cada dia, mas a gente não quer o pão da vida. A gente soa, a gente se esforça, a gente se entrega, a gente se escabela atrás do pão de cada dia. E Jesus está na nossa frente dizendo: eu sou o pão da vida. Você está trocando uma vida por um dia. Está entendendo? Nós estamos trocando uma vida que Deus tem para mim, para você, para nós, por um dia. Então Jesus falou: não, vocês estão me seguindo por aquilo que eu fiz, por causa do pão. Mas vocês não querem a mim, vocês querem o que eu tenho. Vocês querem o que eu posso te dar, o que eu posso te proporcionar. E é isso que está acontecendo hoje, irmãos. O que tem de gente atrás da bênção, mas são poucos que querem um propósito. Aqueles que querem a vida eterna, mas não querem negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Isso é o resultado que a gente vê hoje.
pelo fato de ter faltado o ensino de que a fé não é somente para conquistar, mas principalmente para suportar. Porque querendo ou não, eu vou passar pelas águas, eu vou passar pelo fogo, eu vou passar pelos rios, mas ali o Senhor estará comigo. Amém? Então, irmãos, a cruz ela não se encaixa nesse tipo de evangelho, ou neste modelo de evangelho. Então, quer uma dica? Quer uma sugestão nesta noite? Pare de correr atrás da bênção. Pare de correr atrás da bênção. Não é você que tem que ir atrás dela, é ela que deve correr atrás de você, uma vez que você exercer esta fé que vence o mundo. Uma vez que você entender aquilo que Deus tem para você, ou por que Deus está permitindo você passar por aquilo que você está passando. Amém? Então, se você quer que as bênçãos de Deus te alcance, sabe o que você precisa fazer hoje? Vire as costas para ela. Vire as costas para as bênçãos, irmãos. Está entendendo, não? Se é para ela te alcançar, por que você está indo atrás dela? É ela que tem que te alcançar, não é você alcançar ela. Vire as costas para a bênção. Segue a sua vida, que num dado momento ela vai bater nas suas costas e vai dizer: sou eu. Chegou o seu dia. Chegou a sua hora. Hoje Deus está nos convidando a virar as costas. Não é virar as costas para Ele, é virar as costas para as bênçãos. Sabe por quê? Porque tem muita gente que quer a bênção, mas não quer Ele. Não é verdade? Então não é virar as costas para Ele, é virar as costas para a bênção. Porque quando você virar e continuar caminhando, crendo, exercendo que num dado momento isso vai passar e que você vai vencer, vai chegar o seu dia que ela vai bater na tua porta, ela vai se apresentar para você. Pare de se humilhar. Pare de ficar correndo atrás de coisas que você não tem que correr, que são essas coisas que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Você está deixando de buscar as coisas de Deus e correndo atrás das demais coisas. Ou seja, está desalinhado com o propósito. Você não quer o propósito, você quer a bênção. Porque o propósito vai ter que fazer vai fazer com que você tenha que passar por alguns processos. Amém? Então, irmãos, corre hoje, vira as costas da bênção. Porque quando você virar as costas para a bênção, as bênçãos de Deus irão te alcançar. E aí eu quero pontuar rapidamente aqui algumas coisas que a gente precisa fazer para que a gente entenda então o que é de fato e de verdade vencer o mundo. Para que a gente entenda quando de fato e de verdade nós vamos vencer o mundo. Então nós vamos vencer o mundo, sabe quando? Quando nós morrermos para ele. Quando nós morremos para o mundo, para essas coisas. Salomão disse, quando ele já estava avançado de dias, ele falou: eu plantei, mas eu derrubei aquilo que eu plantei, eu edifiquei e derrubei aquilo que eu edifiquei. Tudo que eu poderia fazer eu fiz, tudo que eu poderia provar eu provei, só que eu vi que tudo isso era o quê? Era vaidade de vaidade. Vaidade são coisas fúteis. O que são coisas fúteis? São coisas que não são duradouras, ou seja, são coisas que não garantem aquilo que é eterno. São coisas passageiras. Então nós precisamos morrer para essas coisas que são passageiras, essas coisas que não nos garantem aquilo que é eterno. Amém? Então nós vamos vencer o mundo quando nós morremos para Ele, quando Ele já não exercer mais nenhum domínio sobre nós. Existe uma fé para a gente vencer Ele, e não para a gente se tornar prisioneiro dEle. Tem pessoas hoje que estão se tornando prisioneiras de coisas, de um sistema. E Jesus chamou para vencer sobre todas essas coisas, suportar todas essas coisas. Amém? Nós vamos vencer o mundo também quando nós não desejarmos mais nada daqui. E quando nós passarmos a almejar somente aquilo que é lá do alto.
Irmãos, buscai as coisas que vêm do alto. Elevo os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro. Mas hoje a nossa fé está focada nas coisas deste mundo. Hoje nós estamos focados em vencer na vida, crescer na vida. Irmãos, não é que você não possa crescer, não é que você não possa conquistar, não é isso. Só que não se trata somente disso. Tenha a experiência que você puder ter diante dos preceitos de Deus aqui nesta terra, mas nunca se esqueça daquilo que Jesus fez na cruz, porque é isso que vai te garantir a vida eterna. Amém? Nunca se esqueça. Então, quando nós não desejarmos mais nada daqui, quando nós entendermos o que de fato nos espera, o que de fato está preparado, Jesus disse: eu vou preparar-vos um lugar. Depois você vai ler, né, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer chegou ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. A nossa fé está muito focada nas coisas terrenas e estamos deixando de lado aquilo que é eterno. E nós precisamos balancear isso, irmãos. Não é pecado você exercer a tua fé para conquistar algo que você tanto deseja, que você esteja trabalhando, que você esteja se dedicando, que você esteja sonhando. Não, irmãos, não é errado. Porque existe uma promessa falando que se nós quisermos e ouvirmos a Ele, nós comeríamos o melhor desta terra. E Deus tem prazer em abençoar os teus filhos. Só que não se trata só disso. Existe uma fé que vai te ensinar a vencer o mundo e não vencer no mundo. A suportar tudo aquilo que você passa, a suportar a tudo aquilo que você enfrenta, que nós passamos, que nós enfrentamos. Nós vamos também vencer o mundo, irmãos, quando nós deixarmos de vir para a igreja atrás da bênção. Agora eu estou indo direitinho, Deus vai abençoar. Não, agora eu estou fiel, Deus vai... Não é assim não. O vir à igreja é vir para adorar. Não é para você chegar aqui, fechar os teus olhos e ficar enchendo uma lista de petições na sua oração, fazendo da sua oração uma lista de petição. Aqui é lugar de comunhão. Aqui é lugar de você adorar. Amém? Não é lugar de se reclamar, é lugar de adorar. Ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja frustrado, ainda que você esteja decepcionado, porque é nesse momento, quando você já pensa que não tem mais nada para oferecer a Deus, é que Deus quer tirar o melhor de você. É que Deus quer tirar o melhor de mim. É que a gente já pensa que a gente não tem mais nada para oferecer. E Deus, não, é na sua fraqueza. É neste exato momento que eu quero me relacionar com você. É neste exato momento que eu quero ter uma experiência com você, para que você entenda o que de fato de verdade está acontecendo e o que eu pretendo com tudo isso. Então, irmãos, não venha somente atrás da bênção. Amém? Quando nós entendermos que são as bênçãos que deverão correr atrás de nós. E por último, como que eu venço este mundo? Quando eu entender que eu não devo adorar a Deus ou servir a Deus por aquilo que Ele pode fazer, mas simplesmente por amor a Ele. Sabe por quê? Porque o amor tudo suporta, supera. Quando eu passar a andar sem esperar nada do homem, sem esperar nada de Deus, ainda sabendo que Ele é poderoso infinitamente mais para fazer aquilo que eu penso, imagino ou desejo, quando eu começar a fazer sem esperar receber nada em troca, as coisas vão começar a acontecer na minha vida. Amém? As coisas vão começar a acontecer. Porque eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele pode fazer,
mas é por amor a Ele. Eu sempre falei terça, vou falar de novo. O que Jesus falou para Pedro? Tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Lógico que eu amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas mesmo? Senhor, lógico que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, por mais que eu goste de você, por mais que eu tenha um carinho por você, por mais que eu te ajude, por mais que eu esteja junto com você, eu estou aqui por amor a Ele. Sério, irmão, sabe por quê? Olha para o redor da tua vida. Você ama todo mundo que está ao teu redor? Você não ama todo mundo. Mas por amor a Deus você vai ter que suportar. Por amor a Deus você vai ter que lidar, você vai ter que se relacionar, você vai ter que aprender a respeitar. Por quê? É por amor a Deus. Amém? Por amor a Deus eu vou ter que lutar dentro de um casamento. Por amor a Deus eu vou ter que fazer coisas que talvez eu não gostaria de fazer, mas eu vou ter que fazer porque é por amor a Deus. Por amor a Deus, talvez eu vou ter que tomar, eu não vou tomar aquela decisão que eu gostaria de tomar. Por amor a Deus, porque se fosse por mim, eu já tinha tomado a decisão. Terça-feira, eu, pastora Glória e Juliane estávamos conversando sobre isso. Terça não, foi terça? Foi quarta, né? Quarta-feira. Por mim eu já tinha feito certas coisas, mas por Deus eu não posso fazer. Porque eu não estou aqui para satisfazer as minhas vontades, aquilo que eu penso, que eu desejo, o que eu gostaria que fosse. Não, é o que Ele quer. Amém? É o que Ele quer. Falei com a pastora, por mim a gente já estava com uma igreja na Zona Norte. Por mim a gente já estava espalhando, mas não é o momento, não é o que Deus falou que é para fazer agora, não é. Então, por mim, mas que caia todo o meu eu por terra e que só reste Deus em mim. Amém? Que só reste Deus em mim. Sabe por quê? Porque Ele mesmo diz, eu bem sei, os meus caminhos são mais altos, os meus planos. Então, irmãos, nesses dias nós vamos ter que entender que tem coisa que a gente está querendo fazer, mas não faz. Nem sempre ter razão significa estar certo. Não faça, sabe por quê? Porque depois, por mais que você tinha razão, você vai se arrepender, você vai se cobrar. Então tudo que tiver ao teu alcance, faça. Porque existe uma fé que vai te ajudar a vencer essa coisa. Existe uma fé que vai te ajudar a vencer esta circunstância, que vai te ajudar a vencer este momento. Então use dessa fé. Ou tenha essa mesma fé que você usa para certas coisas, para vencer isso que você está vivendo, para vencer isso que você está passando, isso que você está sofrendo. Porque talvez até hoje só falaram contigo que a fé deva ser utilizada para conquistar, mas não te ensinaram ou não te falaram que principalmente a fé deve ser exercida para suportar. Então posso falar uma coisa para você? Não é tempo de abandonar, é tempo de suportar. Não é tempo de largar a mão, é tempo de dar as mãos. Amém? Dê as mãos. Porque quando você passar pelo fogo, tem alguém que vai te dar a mão. Por que você vai soltar a mão de alguém se Deus não soltou a tua? Por que
você vai abandonar alguém se Deus não te abandonou? Amém? Concluindo, não existe evangelho sem cruz. Não pense você que vai ser tudo perfeito, porque não vai. Mas pastor, o que eu fiz para estar vivendo isso hoje? Talvez você não fez nada de errado. Ou se você errou tentando acertar. Amém? Se você errou tentando acertar. Irmãos, vai estudar a história de Samuel na Bíblia. Samuel é um grande homem de Deus. Exerceu o sacerdócio. Ele foi sacerdote, profeta e juiz. Pensa num cara, tinina, homem de Deus. Quando Samuel chegava no lugar, a primeira coisa que as pessoas perguntavam era: Samuel, a sua vinda é o quê? É de paz ou é de guerra? Porque onde aquele homem chegava, alguma coisa ia acontecer naquele lugar. Quando ele saiu de onde ele estava para ir aonde Davi estava, na casa de Jessé, quando ele entrou na cidade, aqueles homens perguntaram: sua vinda é de paz? E ele fala: eu vim sacrificar ao Senhor. Só que se você estudar a história de Samuel, os filhos não seguiram o caminho deste homem. E aí eu te pergunto, aonde foi que Samuel errou? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque talvez você esteja se questionando: eu não errei, eu sempre lutei, sempre batalhei, mas eu não sei porque eu estou passando por isso. Eu estou falando de filho, mas pode ser marido, pode ser esposa, pode ser uma porta fechada, pode ser o que você estiver passando, o que você estiver enfrentando. Talvez você não errou, irmãos, mas são as águas, são os rios, é o fogo. E entenda que neste momento Deus está segurando as tuas mãos. Então não largue a mão de quem está com você. Não abandone, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Se você abandonar, você vai se arrepender lá na frente. Então tudo que tiver ao teu alcance, faça, para que assim como Paulo, você possa chegar ao término da sua vida, ainda que você não tenha alcançado o sucesso na totalidade. Por onde Paulo passava, alguns recebiam de bom grado, outros nem tanto, porque perseguiam ele. Ou seja, Paulo ele não teve 100% de, não vamos dizer nem de acerto, mas de aceitação por onde ele passava. E olha que Paulo, tudo que ele fazia para a honra, para a glória e louvor do nome do Senhor. Ele não fazia nada dele em si. Mas mesmo assim ele não conseguiu atingir a todos, ele não conseguiu agradar a todos, mas no final da vida dele, ele pôde chegar e dizer: eu combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Ainda que você chegue ao fim dos teus dias e você não veja aquilo com os teus olhos, aquilo que você lutou a tua vida inteira, mas você vai poder chegar no fim dos dias e dizer: eu combati o bom combate, e por isso agora eu estou encerrando a minha carreira e eu estou guardando a minha fé. Amém? Então, irmãos, entenda, o verdadeiro evangelho, ele é sacrificial. O verdadeiro evangelho é sacrificial. Jesus não morreu para nos dar vida boa, Jesus morreu para nos dar vida eterna. Então nesses dias, ou a gente vai ser sacrificial, ou nós vamos ser superficial. Este evangelho que está sendo apresentado por aí é um evangelho superficial, que te ensina só a conquistar, mas não te ensina a suportar, não te ensina a renunciar, não te ensina a esperar, não te ensina a obedecer.
não te ensina a aguardar. Amém? Então é na cruz que de fato nós vamos vencer o mundo. Jesus venceu todas essas coisas aonde? Na cruz. Então não abandone a cruz. Vá até o fim. Mostre que você é um discípulo. Mostre que você está disposto a pagar um preço. Ainda assim, com tudo que Jesus fez, existem pessoas que hoje negam o nome dele. Mas se você tivesse a oportunidade de hoje chegar diante de Jesus e falar: mestre, faria de novo, mesmo sabendo e vendo tudo isso que está acontecendo? Com certeza ele diria: faria tudo outra vez. Por que isso, pastor? Porque talvez você esteja falando: eu já venho tentando há tanto tempo, eu já venho lutando há tanto tempo, não sei nem se está valendo mais a pena. E aí Jesus manda te falar: faça tudo o que tiver que fazer. Jesus, quando estava lá naquele casamento lá em Caná da Galileia, o vinho acabou. Maria chega para Jesus e fala: ó, o vinho acabou. Jesus fala para Maria que eu conheço, né? Na minha linguagem, eu conheço. Porque lá ele perguntou: o que tenho eu contigo, ó mulher? E aí Maria, o que ela chega e fala? Nada. Ela simplesmente chega para os servos que estão ali no local e fala assim para os servos: fazei tudo o que ele vos disser. Olha que mulher de fé. Olha que mulher de fé. Jesus não tinha falado nem que sim, nem que não. Ele meio que falou: ó, mas o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria exerceu a fé que ia vencer aquele momento, falando para os servos: fazei tudo conforme ele vos disser. Ou seja, tudo que Jesus mandar você fazer, faça, porque o milagre é certo. Tudo que tiver ao teu alcance, faça, porque o milagre é certo. Mas nós só vamos vencer isso daí carregando a nossa cruz. Então, irmãos, a cruz é o verdadeiro lugar da vitória sobre o mundo. O que eu estou querendo dizer para você é que é dentro desta grande batalha que você está enfrentando que você vai vencer. Que é dentro dessa situação que você está passando que você vai crescer, que você vai amadurecer, que você vai aprender e que você vai vencer. Portanto, não abandone a tua cruz, porque Jesus não te abandonou. Não solte a mão, porque Jesus não soltou a tua. Tem gente que, se você soltar a mão, vai afogar, vai queimar. E Jesus não soltou a tua. Não faça com os outros aquilo que Jesus não fez com você. Amém? Vamos vencer o mundo? Quantos aqui estão dispostos a vencer o mundo e não a vencer no mundo? Então fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Bendizer o teu santo nome por esta noite, por este momento, que estamos aqui na tua presença, Senhor. Por esta palavra que veio ao nosso coração, por esta palavra que nos edificou e que até num certo ponto nos exortou, mas que nos trouxe a realidade, meu Deus. Aquilo que de fato e de verdade nós devemos fazer e aquilo que nós devemos abandonar. Nesta noite nós queremos entregar, meu Deus, o controle da nossa vida nas tuas mãos, para que o Senhor tome a direção. Não deixe, meu Deus, que venhamos agir de nós mesmos. Não deixe que venhamos tomar decisões precipitadas, fazer coisas que aquilo que o Senhor não faria conosco, para que depois não venhamos nos arrepender. Meu Deus, nos fortaleça para que possamos aprender a lutar, a suportar e assim então vencer em meio a toda dificuldade, em meio a toda adversidade.
Eu oro, meu Deus, por uma igreja que seja sadia, uma igreja que seja madura, uma igreja que vai aprender a lidar com tudo aquilo que está sendo contrário, com os ventos, as tempestades, as ondas, o mar agitado, porque em Isaías 51:15 diz que é o Senhor que agita o mar. Então, meu Deus, que nós venhamos aprender a lidar com as ondas, encará-las de frente, meu Deus, para que nós possamos vencer, para que nós possamos superá-las, e superando elas, nós possamos avançar. Meu Deus, que esta fé que vence o mundo, ela possa nos encher, ela possa nos fortalecer, e que de fato e de verdade, nós possamos sair por aí, dizendo, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque nele, no Senhor, nós somos mais do que vencedores. Em nome do Senhor Jesus, alinha a tua igreja, alinha a nossa perspectiva, os nossos pensamentos, meu Pai, a nossa esperança, para aquilo que de fato e de verdade o Senhor tem, não aquilo que nós desejamos e esperamos. Que ainda que o Senhor não cure, que ainda que o Senhor não abra uma porta, que ainda que o Senhor, meu Deus, não faça aquilo que nós tanto sonhamos, mas que o Senhor venha fazer aquilo que de fato e de verdade importa. Em nome de Jesus, esta é a oração que nós fazemos, e desde já te agradecemos para todos sempre. Amém e glória a Deus.